a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço ao nosso pastor presidente, a esta igreja, a todos os obreiros, irmãos, sejam bem-vindos. Alegria receber a cada um de meus irmãos, inclusive o pastor Sebastião Borges. Sebastião Borges, ele foi um dos que me ajudou muito na minha fé há muitos anos. Hoje ele está aqui, me alegrei muito com o dinheiro, porque nós irmãos companheiros de ministério. Aleluia. Eu quero só citar um versículo aqui no livro de João, capítulo 14, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja a vossa também. Muito obrigado, pastor. Quero dar um abraço aqui do pastor Manuel, meu sobrinho, abraçando ele, estou abraçando toda a igreja. Amém? Quero sem agora mudar aqui o pastor Marcos. A gente ouve o Senhor. Glória a Deus. Pastor Marcos e pai também, eu conheci há muito tempo, quando a igreja estava aqui. Hoje eu creio que não é diferente. Hoje, mas eu já senti, assim como o pastor Manuel falou, eu estava sentindo uma presença tão boa. Como é bom a gente estar na presença de Deus. Não há outro lugar melhor senão a casa de Deus. Amém? Deus pode orar. Nós passamos aqui para o nosso pastor trazer uma mensagem. Eu sei que Deus já deu uma mensagem para ele dando de cada um. Amém? Vamos orar? Ao Pai do céu. Salve Deus, Deus, salve Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Os irmãos abram as suas Bíblias no capítulo de número 15 do Evangelho de São Lucas. Capítulo de número 15, por favor. Capítulo de número 15 do Evangelho de São Lucas. E enquanto vocês localizam, eu quero fazer minhas considerações ao pastor presidente desse campo, pastor Miguel Marques, na pessoa do pastor Wilson, seu representante. Obrigado, viu? Nós conhecemos um outro como se eu não tinha nem um cabelo branco ainda nessa cabeça. Tem muito tempo, né? Meu Deus do céu. Eu estava vendo aqui o pastor Sebastião Borges, ele não lembra, mas eu não era crente. Meu pai foi trabalhar para o Sebastião Marinho, numa fazenda lá na Mata Rica. E eu não gostava de crente, mas o povo da casa de Sebastião Marinho tinha que ir com uma vigília lá na Mata Rica. E eu tive que ir na marra. Gente, mas que sofrimento foi passar essa vigília com esse povo lá, ela não acabava nunca, você entendeu? E uma pessoa que não é crente no meio daquela vigília, que sofrimento que foi aquilo. Eu fiz uma promessa que eu achava que nunca mais eu ia para uma vigília de crente. Acabei virando crente, pastor, estou até hoje. Como Deus faz as coisas, né? Oh, meu Deus, que alegria rever todos os companheiros. Também louvar a Deus pela vida do pastor anfitriões, né? Dessa festa, o pastor Emanuel, a pastora Lúcia, sua esposa. Deus nos abençoe. Deus abençoe o meu amigo, o pastor João Rodrigues. Vê como Deus faz as coisas. Ontem eu estava falando de uma consagração do Ministério Fama, e eu citando o amor do pastor João Rodrigues, a sabedoria que Deus deu a ele no momento mais difícil da história da minha vida. Como não amar uma pessoa assim? Pegar você, pôr do seu lado, fazer de você seu braço direito, confiar em você terça-feira, 3 meses seguidos,
mexer com trator, querendo implantar roça. Não, você não nasceu para isso não. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer algo de Deus, e vamos fazer algo de Deus, e arrumou casa para me morar, arrumou igreja para me dirigir, e hoje eu louvo a Deus e a sua vida, por me introduzir no ministério. Hoje estamos aqui, né? Deus nos abençoe, o Senhor, pastora Jana. Alegria. Ontem eu falava sobre isso, sobre a importância de ter um amigo. Amigo vale mais do que dinheiro. Você não descarta amigo, viu? As coisas, dinheiro vem e vai. Amigo tem que ficar para sempre na sua vida, viu? Joga fora os amigos não. Outra coisa, também não aproveite demais dos amigos não. Não seja pegajoso demais, nem desgastante não. Amigo você tem que preservar ele naqueles momentos aonde dinheiro não resolve, ninguém resolve. E aí a Bíblia fala o seguinte: é melhor um amigo perto do que um irmão longe, né? Então é bom ter amigos. Quantos aqui têm amigos? Ó, aqui hoje é por causa de amigos, né? Do pastor que nos facilitou de estar aqui. Deus abençoe o pastor Valdeci. Estive aqui com ele 2 vezes. Lembra disso, pastor Valdeci? Alegria rever o senhor. O senhor está firme, irmão. O remédio que você está tomando aí é bom. O cabelo nem branqueia, nem nada. Nós queremos usar também, né? Deus abençoe o senhor, a igreja. Deus abençoe Isaac, Teodoro, Leite, assinatura forte. Meu Deus. Todos esses pastores queridos que estão aqui, fiquei feliz de rever Sua Excelência, o senhor prefeito Franco. Ele me recepcionou no encontro de casais lá em Palminópolis e jantou comigo na mesa e não me deixou mais na primeira dama nem um minuto, eu e a minha família. O senhor lembra disso? Fiquei feliz de ver o secretário, o senhor também, né? Pastor Joaquim Sabino. Deus abençoe. Nosso cinegrafista está aqui a vida inteira, tem muitos anos já, né? Alegria ver o senhor também. Deus abençoe cada um de vocês. Encontraram aí, meus irmãos? Eu estou há 5 anos mais a pastora Niviene, pastoreando a igreja evangélica Assembleia de Deus do Ministério Fama, ali na cidade de Goiânia, ali no Jardim São José. Pertinho de vocês viram. Ontem e hoje, né? Eles estavam trabalhando ali na construção para o Gorinha. Pastor Binaí é corajoso demais, né? Marcou um templo lá para 850 pessoas sentadas, botou eu lá para construir. Você não pensa numa cruz que eu estou passando, você entendeu? Uma experiência que eu nunca vivi, mas nunca vivi tanto milagre na história da minha vida como eu estou vivendo. Como Deus tem abençoado, foi extraordinário, né? Tem sido bênção, de Jesus sempre salvando, tem sido uma maravilha. Lucas capítulo de número 15, diz o seguinte, olha aqui, ó. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Todos, publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 25. Corre lá para o versículo de número 25. Diz o seguinte: e o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhes: que é aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, que teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou, não queria entrar. Saindo o pai, insistia com ele, ou estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. Olha, nunca transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito cevado para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, de teu filho, que desfeito de sua tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo, era honesto, alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão, que você não considera mais, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Antes de você
Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma das coisas mais bonitas e lindas da Bíblia Sagrada. A minha mensagem hoje está nesses dois versículos, primeiro e segundo, e depois vamos parafraseá-la naqueles últimos que nós lemos. Vocês sabem muito bem que nada foi inserido na palavra do Senhor isoladamente. Houve uma razão, uma circunstância para que o Evangelho fosse escrito. Por mais que muitas pessoas hoje tentam mudar nas igrejas a metodologia das pregações, a metodologia do ensino, mas ninguém consegue mudar a essência do Evangelho. O Evangelho ainda na sua simplicidade continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quantos um dia foi alcançado por esse Evangelho? Quantos um dia foi alcançado? Podemos substituir uma série de coisas na igreja, mas nunca substituir o Evangelho de Jesus. O Evangelho ainda é saborioso, o Evangelho ainda é gratificante, o Evangelho ainda produz gozo de vida eterna no coração da igreja, o Evangelho ainda traz esperança, o Evangelho ainda aumenta a fé no coração de quem está passando por luta, abatido, dificuldade. O Evangelho ainda é saborioso, gostoso de ouvir. O Evangelho ainda abre o céu e fecha o inferno. O Evangelho ainda derrama a bênção na vida da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas notem comigo, vamos fazer um tour, um passeio rápido por esse capítulo 15. Jesus estava em Cafarnaum, em uma casa. A casa estava superlotada. Chegou também uma classe de catedráticos, de pessoas refinadas, de pessoas educadas, de pessoas de um gabarito muito grande academicamente. Chegou também e queria um lugar na casa. Mas logo essas pessoas foram avisadas que a classe de pessoas que estava dentro da casa era a classe que eles repugnavam. Eles caracterizaram dizendo: a casa está cheia de publicanos e de pecadores. Aí então as autoridades, ao ouvir essa notícia que a casa estava cheia de publicanos, porque na linguagem dos judeus daquela época tinha duas classes de gente que não valia nada. Em primeiro lugar, eles diziam que eram os publicanos que prestavam serviço a Roma. Segundo, eram os pecadores. E aí eles valorizavam mais os pecadores do que os publicanos. Só para você ver como eles ridicularizavam a tal classe chamada publicanos. Agora estava aqui pecadores e publicanos. Quando eles foram avisados que a casa estava cheia desse tipo de gente, e Jesus estava comendo com esse povo, ceando com esse povo, banqueteando com esse povo, eles disseram: este aí que vocês chamam de profeta, viemos assistir o culto com ele, ouvir ele pregar, e agora vocês falam que este homem recebe pecadores e come com esse povo, ceia com esse povo. A coisa chegou no ouvido de Jesus. Jesus ouviu e saiu para fora. Por isso que o tema da mensagem é um contraste na casa da graça, no lugar do derramamento. Quando Jesus chega e conversa com eles, ali nesse diálogo entre os doutores da lei e Jesus, você vai descobrir que Jesus, olhando para aquelas pessoas que estavam ridicularizando, rejeitando, repugnando o pessoal que ele comia com eles, que ele banqueteava com eles, que ele ceava com aquele povo, Jesus olha para essas autoridades. Por isso que você não pode fugir desse banquete comigo, você tem que ficar aqui, porque tudo vai girar em torno desse versículo. O capítulo inteiro gira em torno dessa frase: recebe pecadores e come com eles. Então Jesus olha para essas autoridades e começa a dizer: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um pastor de ovelha, ele tinha 100 ovelhas, e aí um dia ele percebeu que uma delas se perdeu. Ele deixou 99 no deserto e foi atrás da que se tinha perdido. Quando ele achou aquela que ele havia perdido, ele colocou nos seus ombros, jubiloso. Quando ele chegou em casa, ele convidou seus melhores amigos e fez uma mega festa, e ele alegrou por ter achado ela mais do que os 99 que estavam lá. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: assim haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. E aí Jesus continua. Aí Jesus dizia: olha,
fariseus. Fica comigo. E aí Jesus disse: olha, é o seguinte, uma mulher tinha 10 dracmas. Um dia notou que uma se perdeu. Ela acendeu a candeia, clareou a casa, varreu aquela casa, procurou com diligência. Quando ela encontra essa dracma, o júbilo foi tão grande, a alegria foi tão explosiva. O que ela fez? Ela convidou as melhores amigas, fez uma mega festa, porque havia achado a dracma perdida. Assim haverá alegria diante dos anjos de meu Pai por um pecador que se arrepende. Aí eles ficaram olhando o que ele quer dizer com isso. O que ele está dizendo isso? Para que ele está falando essas coisas? Aonde ele quer chegar? Você está entendendo, outro? Eu também não. Você está entendendo, fariseu? Eu também não. Você está entendendo, saduceu? Eu também não. Você está entendendo, escriba? Também não. E Jesus continuou dizendo: olha, é o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção. Jesus dizia: olha, um pai tinha 2 filhos, né? E o mais novo chegou para o pai e falou assim: olha, me dá a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu entre os 2, tanto para o mais velho, que era o primogênito, como para aquele mais novo que pediu a parte da herança. O pai repartiu para eles. Aquele mais novo, você já conhece a história, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou, perdeu tudo. Vocês conhecem a história do retorno. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que os fariseus sempre continuavam perguntando a Jesus, perguntando a eles mesmos: aonde ele quer chegar com isso? Por que ele está contando essas histórias? Ele recebe pecador, ele come com eles. Para que ele está contando essa história? Aí Jesus conta que quando o mais novo foi recebido com festa, com alegria, com banquete, com roupa, com anel, com tanta coisa, o mais novo chega. Quando o mais novo chega, que escuta o barulho, a festança, a alegria, chama um servo, indaga o que está acontecendo. O servo diz: olha, ó, teu pai está numa alegria tremenda. Nunca vi o seu pai alegre desse jeito. Como assim? Rapaz, seu pai parou todo o serviço da fazenda, não tem ninguém colhendo, não tem ninguém capinando, não tem ninguém cuidando de ovelha, não tem ninguém cuidando de boi, não tem ninguém fazendo nada. Todos estão numa mega festa. Por quê? Porque o teu irmão que havia subido não voltava mais, voltou para casa e o seu pai fez uma festa para ele. Quantos podem levantar a mão e dar glória para o Senhor Jesus? Mas eu quero que você fique aqui comigo. Por que eu quero que você fique aqui comigo? Eu fiz essa introdução para você entender o que é um contraste na casa da graça. No lugar do derramamento, esses fariseus continuavam olhando e querendo ver o que Jesus queria dizer. Aí Jesus disse: olha, o que adianta vocês dizer que estão na casa do Pai, mas vocês vivem como se não fosse filho do Pai. Como assim? Olha, no versículo de número 25 que vocês leram, no verso 29, quer dizer, na parte A tem uma frase assim, que o rapaz falou para o pai dele: eu te sirvo há tanto tempo. O verbo servir aqui é dólio e não o peretes ou diaconai. Dólio quer dizer escravo. Ele estava na casa do pai dele, mas nunca viveu como se fosse filho do pai dele. Ele cumpriu os rendimentos do pai, mas vivia como se fosse um escravo do seu pai. Ele não tinha liberdade como filho. Quantas pessoas hoje no Brasil e no mundo diz-se religioso, diz que conhece Deus, faz todos os seus rudimentos, todas as suas penitências, mas Deus não está atrás de escravo. Deus não quer ninguém escravizado. Deus não quer ninguém fazendo a sua obra por força, ou oprimido, ou contrariado. Deus está atrás daquelas pessoas que Paulo diz: porque o teu espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus não tem escravo, Deus tem filho. Quem é filho, levante a mão e dá glória a Deus aqui agora. Aí aqueles homens começam a olhar: como assim? Eu te sirvo há tanto tempo, mas ele servia forçado, não vivia uma vida de filho, e
Jesus. Como assim? O que ele está querendo dizer com isso? É ele que está recebendo pecadores. É ele que está recebendo publicanos. Por que ele está falando isso para nós? Aonde ele quer chegar essa história de ovelha, história de dracma? Agora a história de um cara sem cabeça, sem juízo, que perdeu tudo. E agora contando essa história para nós, porque essa parábola não foi pregada para pecadores, foi para religiosos, catedráticos. Irmão, Deus não nos chamou para viver debaixo de cabresto. Deus não nos chamou para ser um escravo. Deus não quer ninguém que obedeça a bateria à força. Deus não quer ninguém que obedeça contrabaixo à força. Deus não quer ninguém dirigindo o culto à força. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você é filho, você tem que vir porque sabe que o pai está na casa do pai. Ele está entendendo e pode dar glória para o Senhor. O diabo pode tentar convencer você de muita coisa. Mas quando Paulo fala assim, ó, o teu espírito testifica. Se tiver um advogado que vai entender o que eu vou falar agora, a palavra testificar no grego quer dizer confirmar uma verdade. É como se fosse uma testemunha chamada diante de um tribunal e dizer, jura falar só a verdade, nada mais que a verdade. Então quando Paulo fala assim, o Espírito Santo testifica, a função do Espírito Santo é confirmar uma verdade que nunca o diabo consegue dizer que ela é mentira para você. Ele vai confirmar, olha, você verdadeiramente é um filho de Deus.